Olá, alunos da terceira série do Colégio Caldas, mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando da Química 3, capítulo 7, funções orgânicas. A gente vai começar a estudar as funções orgânicas oxigenadas, que possuem o elemento oxigênio. Então agora entrou mais um elemento em cadeias carbônicas, que é o oxigênio. E o oxigênio nós vamos perceber que ele pode se apresentar de diversas maneiras aí em cadeias carbônicas. As duas funções dessa videoaula serão álcool e fenol. Bom, a primeira função aí, que são os álcoois. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam um grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Lembrando que um carbono saturado é um carbono que faz ligações simples, tá? Então a gente percebe aí a característica do grupo funcional de álcoois. Toda vez que eu tiver um OH ligado a um carbono saturado, com 4 ligações simples, eu tenho a função álcool na estrutura do composto orgânico. Bom, a gente tem algumas classificações desses álcoois aí. O primeiro critério de classificação do álcool é quanto ao número de hidroxilas. Então, se eu tenho um álcool que tem apenas uma hidroxila, a gente vai chamar isso de monoálcool ou ainda monol. Se eu já tenho um álcool que tem duas hidroxilas, como é o caso desse outro aqui, nós teremos um diálcool ou diol. E se eu tenho um álcool com 3 hidroxilas, como é o caso desse terceiro exemplo aqui, nós vamos ter um triálcool ou triol. Eu posso ter álcools que têm mais de 3 hidroxilas, e aí eu chamo isso de poliálcool, tá bom? Quanto à classificação do carbono que está ligado ao grupo OH. Bom, o que acontece? Nesse segundo critério de classificação, eu vou ter que analisar se o carbono ligado ao grupo OH ele é primário, secundário ou terciário. Não teria como ter um carbono quaternário, porque uma das ligações, das 4 que o carbono faz será com o grupo OH. Então, só teriam 3 classificações quanto ao carbono ligado à hidroxila: primário, secundário ou terciário. Nesse caso aqui, este carbono ligado à hidroxila só está ligado a um outro átomo de carbono. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono que é classificado como primário, então esse vai ser um álcool primário. Nesse segundo exemplo, eu tenho a hidroxila ligado a este carbono. E este carbono aqui é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Então, se eu tenho a hidroxila ligada a um carbono secundário, aqui nós teremos um álcool secundário. E no meu último exemplo, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono terciário. Este carbono aqui está ligado a este da direita e a este da esquerda. Então, se esse carbono é terciário e a hidroxila está ligada ao carbono terciário, nós teremos um álcool terciário. Bom, a nomenclatura de compostos oxigenados, a maioria deles, apresenta aí o que nós chamamos de 2 nomenclaturas possíveis, na verdade. Eu tenho a nomenclatura que é a oficial e o PAC, tá? Que ela vai seguir as mesmas regras de hidrocarbonetos que nós já vimos. Posição do radical, mais prefixo do número de átomos de carbono da cadeia principal, mais o infixo da ligação, e depois o grupo funcional sendo determinado aí pelo sufixo "o" dos hidrocarbonetos. No caso do álcool, a única coisa que vai mudar é que a posição da hidroxila, certo? Vai ter que ser indicada logo depois do infixo da saturação, an, en ou in, e depois você vai ter que colocar o sufixo "ol", não mais "o" de hidrocarboneto. Outra coisa que é interessante também, para a gente tentar perceber aí, é que
A hidroxila, sendo o grupo funcional, ela deve constar na cadeia principal. E além disso, a hidroxila, que é o grupo funcional, ela tem prioridade em relação à numeração da cadeia principal. Então, entre uma dupla e uma tripla e um radical e a hidroxila, a gente vai dar prioridade a colocar agora a hidroxila no menor número possível. Então, a gente tem aí essa nomenclatura oficial e o PAC, que segue as mesmas regras, por nós já aprendidas, e nós temos a nomenclatura usual, ou também chamada de radicofuncional. Essa nomenclatura usual, radicofuncional, você vai colocar a palavra álcool, mais o radical, que está ligado ao grupo OH, mais o sufixo ílico. Essa nomenclatura usual geralmente são para álcools mais simples, tá bom? Com apenas uma hidroxila e com uma cadeia carbônica pequena. Então aqui, nesse caso, vamos fazer primeiro a nomenclatura em vermelho, eu tenho a oficial e o PAC para essa. Se soar 2 carbonos aqui, certo? Como a gente percebe, então vou ter o prefixo et. As ligações são simples entre os carbonos, an, sufixo de álcool, ol. Aqui, como a hidroxila está no carbono 1, eu posso ou não indicar a posição. A mesma coisa que acontecia com a ligação dupla e a tripla, lembra? Bom, nesse segundo exemplo aqui, eu teria a hidroxila no carbono 2. Então aqui ficaria prop, porque eu tenho 3 carbonos, certo? An de ligações simples, posição da hidroxila no 2, 2, sufixo de álcool, ol. Propan, 2, ol. Agora vamos fazer também para esses dois primeiros a nomenclatura usual ou radicofuncional. Então, nesse caso aqui, a nomenclatura usual ou radicofuncional seria álcool etílico, certo? Porque esse grupo aqui, que está ligado ao grupo OH, nós sabemos que é o etil. E aqui nós teríamos esse daqui, ligado ao OH. Esse grupo aqui ligado ao OH, não sei se vocês perceberam, é um isopropil, certo? Porque é o carbono do meio que está ligado ao OH. Então seria aquela estrutura do isopropil se eu tivesse na forma de bastão. Então aqui seria álcool isopropílico, correto? Então, álcool etílico, álcool isopropílico. Essas duas estruturas restantes aí, elas não conseguem admitir muito a nomenclatura radicofuncional, não é muito empregada, tá? E aí, a gente vai adotar apenas a nomenclatura oficial e o PAC. Então, nesse caso aqui, eu vou determinar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono, contendo carbono ligado ao grupo funcional. Então, seria essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu vou caminhar direto devido à presença da ligação dupla, que ela também, se possível, tem que estar na cadeia principal. Lembra que eu sigo as mesmas regras dos hidrocarbonetos. E aí eu vou ter esse radical aqui, que é um radical etil, certo? Então, a nomenclatura desse, seguindo as mesmas regras dos hidrocarbonetos, seria, após a numeração da cadeia e localizar o radical aí e a posição dele, nós teríamos 4 etil. Cadeia principal tem 6, então X. Posição da ligação dupla entre o 5 e o 6, 5. Infixo de ligação dupla em. Posição da hidroxila, 2. Sufixo de hidroxila, ol. Então, 4 etil, X, 5 em, 2 ol. Correto? Eu também posso ter álcools de cadeia fechada, como esse caso aqui. Desde que o carbono seja saturado, pode ser aberta ou fechada. A numeração da cadeia vai partir da hidroxila, que é o grupo funcional, seguido aí na rotação
anti-horária devido ao radical também poder ficar no menor número. O nome desse caso seria 2-isopropil ciclo, porque a cadeia é fechada, prop, porque eu tenho 3 carbonos nessa cadeia fechada, ligações simples, ol do sufixo do grupo funcional, certo? Forte abraço a todos, até a próxima videoaula, parte 2, onde a gente vai estar estudando a nomenclatura dos fenóis e o reconhecimento da sua função também, e depois os principais fenóis e álcools presentes no nosso dia a dia. Tchau, tchau, gente!